sejam todos bem-vindos a nesse nosso último momento em que vamos fornecer as últimas dicas para a prova de língua portuguesa do concurso de agente do Ministério Público. Tá? Num primeiro momento, gostaria de ressaltar que a banca elaboradora desse concurso é a FCC. Então, o que nós podemos esperar desta banca em se tratando de língua portuguesa? Uma prova descomplicada, sem exceções. Eles não investem muito nesta banca nas exceções da língua portuguesa, naquela coisa que está lá no rodapé da gramática, naquele preciosismo linguístico, digamos assim. Eles investem mais no conhecimento das estruturas básicas que devemos ter para podermos redigir um bom texto, certo? E nos comunicarmos com certa fluidez. Então, penso assim que a gente poderia fazer uma viagenzinha aqui por alguns pontos da matéria, os quais eu julgo mais importantes neste último momento. Bom, primeiro conteúdo que nós temos aqui, acentuação gráfica. Tá? Vamos colocar aqui acentuação gráfica, certo? Eu não aposto muito, não é, neste conteúdo para esta prova, mas a FCC, não é, ela sempre nos surpreende pedindo uma questão mais ligada à ortografia. E dentro da ortografia temos, obviamente, as regras de acentuação gráfica, certo? Creio que há alguns conteúdos muito mais importantes para serem solicitados, mas é bom nós darmos uma olhadinha aqui. No caso da acentuação gráfica, eu pediria a atenção de vocês para a seguinte questão, para a questão das palavras paroxítonas, as palavras paroxítonas terminadas em ditongo crescente. As paroxítonas terminadas em ditongo crescente. Ok? Certo? Vocês, obviamente, já estudaram acentuação, sabem as regras básicas, né? A regra das oxítonas, acentuam-se as palavras oxítonas terminadas em O e AE, seguidas ou não de S. As paroxítonas, aquelas terminadas em x, I, R, US, N, A, Ião, O, N, O, M, L, E, ditongo PS, certo? E as proparoxítonas, que todas são acentuadas. Essas seriam as regras básicas. Um detalhe importante, não é, neste momento, é ressaltar que eles não vão colocar na prova questões que envolvam a reforma ortográfica. Então, todas as regras que tiveram alteração na reforma ortográfica, como a regra dos ditongos abertos, a regra dos hiatos I e U, a regra do acento diferencial, não é? Isso eles não vão solicitar nesta prova. O edital é muito claro quando fala disso. Certo? Então, vamos investir mais na questão das regras básicas e dentro das regras básicas eu gostaria de uma atenção especial para as paroxítonas terminadas em ditongo crescente. O que ocorre aqui? Vamos ver, por exemplo, a palavra vitória, não é? Vitória. Ela é acentuada por quê? Porque ela é uma paroxítona terminada em ditongo crescente. O que costuma ocorrer aqui? Costuma ocorrer que as pessoas erroneamente dividem essa palavra em sílabas assim, ó, vitória, não é? E se eu faço essa divisão aqui que é errada, ressalto que é errada, o que vai acontecer? Ela vai se transformar numa palavra proparoxítona. O acento eu não vou errar, não é? Por quê? Se eu tenho que acentuar as paroxítonas terminadas em ditongo, se eu tenho que acentuar as proparoxítonas, o acento eu colocarei igualmente, não é verdade? Mas a justificativa da acentuação é que estaria errada, ok? Certo? Então, quando cai uma palavra paroxítona terminada em ditongo crescente, não é? A justificativa é esta aqui. Esta aqui de baixo é errada. Essa divisão silábica está incorreta. Ok? Outra coisa que eu gostaria de observar é dentro das regras das palavras oxítonas. Eu gostaria de falar para vocês das palavras oxítonas terminadas em en. Terminadas em en. Não é? E aqui eu gostaria de ressaltar a acentuação dos verbos ter e vir e os seus derivados. Então nós temos aqui, ele tem sem acento e eles têm com acento circunflexo. Os derivados dos verbos ter e vir,
Né? O que eu entendo por derivados do verbo ter? Reter, deter, manter, entreter, não é? Então eu tenho aqui, ele detém com acento agudo e eles detêm com acento circunflexo, ok? Então, verbos ter e vir na terceira pessoa do singular, ele, não são acentuados. Na terceira pessoa do plural, eles levam acento circunflexo. Derivados dos verbos ter e vir, na terceira pessoa do singular com acento agudo e na terceira pessoa do plural com acento circunflexo. Como eles vão pedir essa regra de acentuação aqui? Provavelmente, eles não devam pedir este detalhe aqui numa questão de acentuação gráfica, mas uma questão de concordância verbal. Qual é a questão clássica de concordância verbal da FCC? É aquela questão tradicional que diz assim, caso a palavra aluno da linha 28 fosse substituída por alunos, quantas outras palavras precisariam ser alteradas dentro do texto? Ok? Não, quantas outras palavras precisariam ser alteradas? Outras. Então a gente nunca vai contar com a palavra ou com as palavras que eles estão pedindo para substituir, mas as outras. E aí eles vão colocar alguma coisa do tipo assim, ó. A mulher, né, moderna, a mulher moderna e independente, né, detém grande parte das vagas, vamos fazer uma frase meio maluca aqui, do mercado de trabalho a ela destinadas, ok? A mulher moderna e independente detém grande parte das vagas do mercado de trabalho a ela destinadas. Aí eles vêm com aquela coisa assim, ó. Caso a palavra mulher da linha 7 fosse substituída por mulheres, quantas outras palavras precisariam ser alteradas dentro do texto? Não é? Então, e se eu colocar no plural, o artigo obviamente vai para o plural e tudo mais. Então, a mulher moderna, as mulheres, que eu não vou contar, modernas e independentes. Agora, olha o que aconteceu aqui. A mulher detém, ela detém. As mulheres detêm, elas detêm. Eu preciso alterar o acento, não é? De agudo ele passa a ser circunflexo. Então, detém grande parte das vagas do mercado de trabalho a elas destinadas. Então, quantas palavras eu alterei aqui? 1, 2, 3, 4, 5 palavras, ok? Existem alunos que dizem assim, mas professor, aqui a palavra continua acentuada, ok? Só que o tipo de acento mudou. Antes ele era agudo, ele passou a ser circunflexo. Então, isso é uma alteração sim e devemos contar com ela, ok? Podemos então passar agora para o próximo ponto. Vimos aqui a questão da acentuação gráfica, não é? Chamo a atenção então para as palavras paroxítonas terminadas em ditongo, não é? E as oxítonas terminadas em "em", especialmente os verbos ter e vir e os seus derivados. Podemos passar aqui para o nosso segundo aspecto aqui. Formação de palavras. Formação de palavras. Ou, como quisermos, elementos mórficos das palavras. Certo? Então aqui, não é? Nós sabemos que as palavras, não é? Em geral, elas são, as palavras, em geral não, todas as palavras, elas são constituídas de elementos mórficos, os morfemas. Sabemos que o radical é aquele elemento que carrega o significado da palavra, ok? Sabemos que os prefixos são morfemas que nós acrescentamos antes do radical. Os sufixos são morfemas que nós acrescentamos depois do radical, certo? E aí nós temos aquelas listas, né, de prefixos, sufixos e radicais gregos e latinos, ok? Eu gostaria que vocês prestassem atenção, né, naqueles prefixos que podem me dar a mesma ideia ou ideias diferentes. Eu vou explicar melhor isso. Quando a FCC pergunta se tal e tal palavra, elas têm o mesmo prefixo, ela não está falando necessariamente da grafia do prefixo, mas do significado do prefixo.
O que vale é o significado do prefixo. Vamos demonstrar isso aqui melhor. Vamos pegar, por exemplo, aqui o prefixo in, não é? Nós sabemos que o prefixo in, ele pode indicar negação ou ele também pode indicar movimento para dentro. Não é verdade? Ele tanto pode, então, indicar negação ou movimento para dentro. Por exemplo, se eu tenho a palavra aqui infeliz, certo? Esse in do infeliz, ele me indica negação. Infeliz é aquele que não é feliz. Agora vamos pegar esta outra palavrinha aqui, ingerir, certo? Eu pergunto, esse prefixo in do ingerir, ele tem o mesmo significado do in do infeliz? Não. No caso de ingerir, é movimento para dentro. Ingerir é colocar para dentro. Então, se numa questão perguntarem se essas duas palavras elas têm o mesmo prefixo, qual é a resposta? Não. Porque o que vale não é a grafia do prefixo, mas o significado que ele tem. A mesma coisa acontece aqui com o prefixo a. Eu tenho um a que indica negação, certo? E eu tenho um a que me indica aproximação. A negação e a aproximação. É só observarmos o sentido dessas duas palavras aqui. Por exemplo, se eu digo assim, amoral, não é? Amoral é aquela pessoa que é indiferente à moral. Então esse a aqui é um a de negação. Agora, por exemplo, se eu digo que ele é um homem afeminado, não é? Esse a de afeminado aqui, ele não significa negação. Afeminado não é não feminado, muito pelo contrário. Afeminado é o homem que tem características de mulher, que se aproxima da mulher. Então esse a é um a de aproximação. Então se perguntarem aqui se amoral e afeminado têm o mesmo prefixo, não. Eles não têm o mesmo prefixo, certo? Porque o que vale, repito, é o significado, o sentido do prefixo e não a grafia dele. Agora, por exemplo, se eu pegar essas duas palavras aqui, ó, transformação, certo? E se eu pegar esta palavra aqui, metamorfose, certo? Eu tenho dois prefixos com grafias diferentes, trans e meta, não é? Trans e meta significam ir além de, certo? Mudança ou ir além de. Então, se perguntarem se transformação e metamorfose têm o mesmo prefixo, qual é a resposta? Sim, porque o que vale aqui não é a grafia, mas o significado do prefixo. E ambos têm o mesmo significado, ok? Não vamos nos esquecer, em relação à formação de palavras, que o sufixo vel ele forma, não é, adjetivos a partir de verbos. Então, por exemplo, assim, ó, eu tenho amar, não é? Se eu colocar o vel aqui, eu fico amável, não é? Eu tenho aqui louvar, certo? Se eu colocar o vel, eu fico com louvável, tá? Louvável. Então, o sufixo vel, ele forma adjetivos a partir de verbos. Ainda em relação aos sufixos, não vamos nos esquecer nunca do sufixo dade. Nós sabemos que o sufixo dade é um sufixo que forma substantivos a partir de adjetivos, tá? Então, por exemplo, assim, ó, moral, moralidade. Moralidade. Leal, que é um adjetivo, né? Lealdade. A palavra não precisa ser necessariamente um adjetivo, não é? Mas o sufixo dade, ele vai sempre formar substantivos abstratos, certo? Então, moralidade é um substantivo abstrato, lealdade é abstrato, felicidade, feliz, felicidade, por aí vai, ok? Muito bem. Na prova da FCC, eles não vão estar perguntando assim, né, o nome do processo de formação de palavras, se é derivação prefixal, derivação sufixal, derivação parasintética, derivação imprópria, não é? O que eles vão perguntar é isso, se a palavra tal ela é formada pelo acréscimo só de prefixo, só de sufixo, de ambos e por aí vai,
ok? Outra coisa que eu gostaria de dizer aqui, cuidado, não é? Com aquelas questões que perguntam se tais e tais e tais palavras pertencem à mesma família. O que é uma família de palavras? Uma família de palavras são palavras que pertencem que possuem o mesmo radical. E se elas possuem o mesmo radical, elas pertencem ao mesmo campo semântico, ok? Isso acontece, por exemplo, com a palavra, por exemplo, implantado, não é? Certo? Quando eu quero descobrir qual é o radical de uma palavra, o que eu faço? Eu formo mais 2 ou 3 palavras parecidas com implantado, e o elemento que se repetir aí será o radical da palavra. Então, por exemplo, eu posso colocar aqui implante, eu posso colocar aqui plantio, eu posso colocar plantador, eu posso colocar plantação e por aí vai. Se eu continuar formando palavras a partir do elemento plant, né, eu vou observar que plant, então, vai ser o radical dessas palavras aqui. Por quê? Porque é o elemento que se repete em todas elas. Tá? Então, o que é o radical? É a parte da palavra que não varia, não é? Que se repete em todas, num rol de palavras, uma família de palavras, e que carrega o significado da palavra. Então, aqui plant é o radical, ok? O que ocorre é o seguinte: para que palavras possuam o mesmo radical, para que elas pertençam à mesma família, não basta que elas tenham este mesmo radical aqui, mas elas têm que pertencer ao mesmo campo semântico, ao mesmo campo de significado, certo? Uma vez, num concurso, eles perguntaram o seguinte, olha aqui, ó, essas palavras, cabelo, cabeçalho e cabeludo. Eles perguntaram se essas palavras aqui pertenciam à mesma família. Veja bem, lá na hora a gente está tucanado, lá na prova, tem outras matérias para a gente se preocupar, a gente está sempre correndo contra o tempo. O que a maioria, não é, dos concorrentes fez aqui? O pessoal fez assim, ó, cabe. Então, cabelo, cabeçalho e cabeludo tem o mesmo radical, não é? Bom, está errado. Está errado por quê? Primeiro, porque o radical dessa palavra aqui, ó, cabeçalho, não é cabe, é cabeça. O radical vai até o C cedilha, ok? Mas vamos imaginar que lá na hora da confusão eu considerei mesmo cabe o radical de todas essas palavras aqui. Mas eu não poderia considerá-las da mesma família, por quê? Porque elas não pertencem ao mesmo campo de significado, ao mesmo campo semântico. Cabelo e cabeludo, sim. Pertence à mesma família, não é? Tem o mesmo radical, pertence ao mesmo campo semântico. Agora, a palavra cabeçalho, ela não pertence ao mesmo campo semântico. Ela tem a ver com cabeça e não com cabelo, ok? Bom, vamos adiante aqui ao próximo ponto, né, que temos. Antes de nós prosseguirmos aqui, eu gostaria, não é, de lembrá-los, né, das palavrinhas a e o. Vocês sabem que a e o não são simplesmente letras, a e o são palavras. A palavra a, por exemplo, não é, é a primeira palavra do nosso dicionário. O primeiro verbete do nosso dicionário é a palavra a. Só a gente pegar qualquer dicionário de língua portuguesa, abrir lá no primeiro verbete, a. E esta palavra a é uma palavra que pode pertencer a 4 classes gramaticais diferentes, não é verdade? A pode ser o quê? Um artigo. Que mais que o a pode ser? Um pronome pessoal, o quê? Oblíquo. Nós sabemos, não é, que o a pode ser também um pronome demonstrativo. Pronome demonstrativo. E nós sabemos que o a pode ser também uma preposição. Isso tem que ter muito claro lá na hora da prova, certo? As diferentes funções ou classificações que a palavra a terá, certo? Então, quando é que o a é um artigo? O a é um artigo quando ele acompanha um substantivo. E nesse sentido ele pode ser substituído por o artigo indefinido uma, não é? Então, por exemplo, se eu disser assim, estudei a matéria, certo?
nós sabemos que este a aqui é um artigo que está acompanhando o substantivo matéria. Estudei a matéria, estudei uma matéria, certo? Quando é que o a é um pronome pessoal oblíquo? Ele será um pronome pessoal oblíquo quando ele for substituível por ela. Por exemplo, se eu disser assim, eu a vi chegar. Eu a vi chegar. Eu vi ela chegar. Este a é substituível por ela. Ele é um pronome pessoal oblíquo. Quando é que o a é um pronome demonstrativo? Quando ele for substituível por esta ou aquela, certo? Então, por exemplo, se eu disser assim, ó, gostei da camisa, mas a que me deste, certo? É mais bonita. Gostei da camisa, mas a que me deste é mais bonita. Eu não sei se tu observas aqui que este a aqui pode ser substituído por aquela. Gostei da camisa, mas esta que me deste é mais bonita. Então, neste caso, o a é um pronome demonstrativo, ok? Quando é que o a vai ser preposição? O a vai ser preposição quando ele indicar direção, quando ele indicar tempo, não é? Então, por exemplo, se eu disser assim, vou a Torres, quem vai a algum lugar. Aqui nós temos a preposição exigida por esse verbo aqui, certo? Tanto que ele pode ser substituído por para. Vou para Torres, ok? Então, vamos prestar bastante atenção nessas classificações que o a tem. Eles gostam muito de investir nessa classificação aqui, a banca da FCC, quando a é um pronome demonstrativo. E aí isso vem dentro de um texto e ele vai perguntar que palavra do texto esse a está retomando aqui, ok? Certo? Sabemos, não é, que quando o a artigo e o a preposição ficarem lado a lado, nós vamos ter o fenômeno da crase. Então, para esta prova, não é, vamos ter em mente essas 4 classificações que a palavra que pode ter. E que a palavra a, perdão, pode ter. E aqui, em se tratando dessas classificações, nós sabemos que quando o a artigo e o a preposição ficam lado a lado, não é verdade? Por exemplo, se eu disser assim, ó, vou à praia, não é? Eu tenho que colocar uma crase aqui, não é? Porque quem vai a algum lugar. Esse verbo aqui me pede a preposição a. E esse substantivo aqui me pede o artigo a. Então vai haver a fusão desses dois a's e eu vou ter esse a craseado aqui. E sabemos, né, que na FCC nós temos pelo menos uma questão envolvendo a crase. Então eu gostaria que vocês, neste momento aqui, vocês dessem uma olhadinha nos casos proibitivos da crase. Aqueles casos que nós conhecemos, né? Não se coloca crase antes de palavra masculina, não se coloca crase antes de verbo, não é? Dá uma olhadinha nesses casos aí, porque uma questão com certeza irá envolver essa matéria, certo? Bom, continuando aqui, eu tinha falado que precisaríamos dar uma atenção especial para a classificação da palavra a e da palavra o. O, nós temos, no caso do o, nós temos basicamente a mesma situação do a. A palavra o, ela tem mais de uma classificação também. O o, ele pode ser artigo, o o pode ser um pronome pessoal oblíquo e nós sabemos que o o pode ser um pronome demonstrativo. É a mesma coisa que o a. A única diferença é que o o não pode ser preposição, certo? Então, as mesmas orientações que nós demos ali em cima valem aqui para baixo também, né? O o é artigo quando ele acompanha um substantivo, certo? Então, encontrei o livro, né? Esse o aqui é um artigo que está acompanhando o substantivo livro. Encontrei o livro, encontrei um livro, certo? O o, ele será pronome oblíquo, não é? Quando ele for substituível por ele. Eu o conheço há anos, A com H. Né? Isso é uma outra coisa. A gente usa sempre A com H quando a gente pode substituir o A por faz. Eu a conheço há anos, eu a conheço faz anos, certo? E o o é pronome demonstrativo quando ele for substituível por este ou aquele. Então, por exemplo, se eu digo assim, tudo o que disseste
ficará entre nós. Tudo que disseste ficará entre nós. Tudo isto que disseste, ou tudo aquilo que disseste, ficará entre nós. Tá bem? Então vamos prestar atenção nessas duas palavrinhas aqui, que nós vamos poder, com certeza, aproveitar isso numa questão desta prova. Muito bem, vamos adiante. Próximo ponto que eu queria observar aqui com vocês seria a questão da concordância, né? Concordância verbal, concordância nominal. Já falei mais ou menos o tipo de questão que eles costumam pedir, certo? Aquela de trocar uma palavra do texto por outra e perguntar quantas outras palavras precisariam de ajustes de concordância naquela situação. Mas não podemos esquecer também aqui dos verbos impessoais, certo? Dos verbos impessoais. Verbos impessoais, o que nós sabemos a respeito da concordância verbal, por exemplo, né? Que as palavras devem concordar com o seu sujeito. A concordância verbal é a concordância do verbo com o sujeito. O aluno foi, os alunos foram, não é? Então o verbo tem que se adaptar ao seu sujeito. Agora, nós temos verbos impessoais que não têm sujeito. E se eles não têm sujeito, eles não têm concordância. Eles ficam sempre no singular. Quais são esses verbos impessoais? O verbo haver, significando, não é? Existir, acontecer e ocorrer. O verbo fazer, indicando tempo decorrido, né? Certo? Ou temperatura, certo? O verbo estar, indicando clima. O verbo ser, indicando horário, data ou distância, e todos aqueles verbos que indicam fenômeno meteorológico, fenômeno da natureza. Desses verbos aqui, eu gostaria de uma atenção especial de vocês para esses dois aqui, o haver e o fazer, certo? Por exemplo, eu vou dizer assim, havia muitos inscritos para o concurso. Havia muitos inscritos para o concurso, certo? Havia muitos inscritos e não haviam muitos inscritos, porque o verbo haver é impessoal. Se ele é impessoal, ele não tem sujeito, então ele ficará sempre no singular. Se eu colocasse um verbo auxiliar nesse verbo haver aqui, o que aconteceria? O verbo haver transmitiria a sua impessoalidade para este verbo e os dois ficariam no singular. Então eu vou dizer assim, ó, deve haver muitos inscritos para o concurso. Ok? Deve haver. O verbo haver passou a sua impessoalidade para o deve. Então o deve ficou no singular também. Então, deve haver muitos inscritos e não devem haver muitos inscritos. Certo? O verbo fazer é a mesma coisa. O verbo fazer, quando indica tempo decorrido ou temperatura, ele fica no singular. Então eu digo assim, ó, faz 3 anos que estudo aqui. Faz 3 anos que estudo aqui. E não fazem 3 anos. Ok? E se eu colocar um auxiliar aqui, os dois ficarão no singular. Deve fazer 3 anos que estudo aqui. Certo? Certo? Esses dois aqui não há necessidade de nós darmos uma atenção especial neste momento aqui de dicas finais. Certo? Eu investiria no verbo haver e no verbo fazer. Dá uma revisadinha nesses dois verbos que com certeza eles virão nessa prova. Bom, outra matéria que eu acho muito importante aqui, certo? É a questão dos nexos, a questão das conjunções. Quanto a este conteúdo, vocês devem se preparar para responder no mínimo umas 5 questões sobre esta matéria. Certo? E vamos dar uma atenção especial para aquelas conjunções que podem ter mais de um sentido. Eu explico. Não adianta, numa prova de concurso, nós decorarmos aquelas conjunções todas, não é? Aditivas, adversativas, concessivas, consecutivas, causais, proporcionais, não é? Então não adianta a gente decorar uma lista dessas conjunções. Porque o que a FCC cobra, principalmente,
é o significado que a conjunção tem dentro do contexto. Então, pega o teu material, dá uma olhadinha, não é? Naquelas conjunções coordenativas e subordinativas, certo? Dá uma olhada nelas. Agora, procura sempre ver o significado que a conjunção tem dentro do contexto. Por exemplo, eu dou como exemplo aqui a conjunção como, não é? Se nós formos lá nas gramáticas, nós vamos ver que o como, ele consta em 4 listas de conjunção. O como, ele pode ser uma conjunção causal. O como pode ser uma conjunção comparativa. O como pode ser uma conjunção conformativa. E o como pode ser um pronome relativo. Ele pode ser, então, pronome relativo. Certo? Como é que nós vamos diferenciar um do outro? Obviamente, pelo contexto. Nós sabemos que o como será uma conjunção causal sempre que ele for substituível por porquê. Então, eu digo assim, ó, como estou cansado, ficarei em casa. Ficarei em casa. Porque estou cansado, ficarei em casa. O como vem no início do período e é substituível por porquê. E além disso, existe uma relação de causa explícita aqui. Qual é a causa? Qual é o motivo de eu ficar em casa? O fato de eu estar cansado. Quando é que o como vai ser uma conjunção comparativa? Quando ele comparar 2 elementos. E aí, nesses casos, o verbo da segunda oração ficará subentendido. Então, por exemplo, se eu disser assim, ela é inteligente como a irmã. Como a irmã. Eu estou aqui comparando 2 elementos. Eu estou comparando ela à irmã, não é? E eu não sei se vocês observam aqui que o verbo dessa segunda oração está subentendido. Ela é inteligente como a irmã é, certo? Quando é que o como vai ser uma conjunção conformativa? Quando ele for substituível por conforme, certo? Fiz o trabalho, tá? Como pediste. Fiz o trabalho como pediste. Fiz o trabalho conforme pediste. Certo? E o como é pronome relativo, não é? Quando for substituível por o qual, e aí ele vai fazer referência a uma palavra antecedente que indica modo. Por exemplo, não gosto do jeito como te vestes. Como te vestes. Não gosto do jeito com o qual te vestes. E veja, não é, que a palavra como aqui está fazendo referência ao antecedente jeito, que é uma palavra que indica modo. Então, isso aqui é apenas um exemplo para mostrar que nós não podemos, né, nesta prova, e nenhuma outra também, principalmente na banca FCC, decorarmos simplesmente a conjunção. A gente tem que observar o significado que a conjunção tem dentro de um contexto. E por falar em conjunção e pronome relativo, temos aqui a questão clássica da FCC, que é a diferença entre o que pronome relativo e o que conjunção integrante. Que pronome relativo, que conjunção integrante. Certo? Isso é uma questão que vem sempre. Tá bem? Bom, o que nós sabemos dos pronomes relativos? Os pronomes relativos são aquelas 8 palavrinhas. Que, quem, qual, cujo, onde, como, quando e quanto. O que nós sabemos sobre a palavra que? Que é uma palavra infernal em língua portuguesa. É uma palavra muito útil, mas tem muitas classificações. Né? O que é uma palavra que tem mais de 15 classificações dentro da gramática. A FCC, ela costuma trabalhar com 2 classificações da palavra que. O que atuando como pronome relativo e o que atuando como conjunção integrante. Então vamos fazer um paralelo aqui entre os dois. Que pronome relativo, e vamos ver aqui o que conjunção integrante.
certo? Quando é que o que vai atuar como pronome relativo? O que ele será pronome relativo quando ele for substituível por o qual. O qual, a qual, os quais, as quais. Se o que é pronome relativo, antes dele virá um substantivo. O antecedente dele será um substantivo. E depois dele, ou seja, o termo consequente, o termo que vem depois, será um verbo. Quando o que é pronome relativo, ele introduz orações subordinadas a adjetivas. Orações subordinadas a adjetivas. Certo? Então, por exemplo, se eu disser assim, o carro que comprei é vermelho. Vamos dar uma olhada neste que aqui. O carro que comprei é vermelho. O carro o qual comprei é vermelho. Esse que é substituível por o qual. Olha o que vem antes dele. Carro, que é um substantivo. Olha o que vem depois dele. Comprei, que é um verbo. Não é? E aqui eu tenho duas orações. O carro é vermelho, uma oração, e que comprei é uma segunda oração, e ele é uma oração subordinada substantiva. Perdão, uma oração subordinada adjetiva, perdão. O que, pronome relativo, introduz orações adjetivas. Tá bem? Certo? Agora, vamos dar uma olhadinha no que conjunção integrante. Quando o que for conjunção integrante, toda a oração que ele introduz pode ser substituída pela palavra isto. Antes do que, geralmente, não é? Virá um verbo. Certo? E o que ele introduz, o que conjunção integrante, ele introduz orações subordinadas substantivas. Substantivas. Quero que vocês sejam aprovados. Quero que vocês sejam aprovados. Eu tenho duas orações aqui. Aqui está o meu que ligando duas orações. Não sei se tu observas que eu não posso fazer aqui a mesma substituição que eu fiz aqui. Eu não posso dizer quero o qual vocês sejam aprovados. Mas eu posso trocar toda essa oração introduzida pelo que? Pela palavra isto. Quero que vocês sejam aprovados, quero isto. Tá bem? Certo? Então, este que é conjunção integrante. Olha o que vem antes dele. Quero, que é um verbo. E esta oração introduzida pelo que é uma oração subordinada substantiva. Tá bem? Certo? Bom, outro ponto aqui que eu gostaria de salientar, né, antes dessa prova, seria a questão da pontuação. Não é? Eu tenho certeza absoluta, não é, que virá ao menos uma questão de pontuação dentro da prova de língua portuguesa, tá bem? A FCC, ela gosta muito de trabalhar com a questão do entre vírgulas, né? Quais os elementos que devem vir entre vírgulas? O vocativo, o aposto, o adjunto adverbial deslocado, as expressões interpositivas, as orações intercaladas, as orações subordinadas adjetivas explicativas. Isso tudo tem que dar uma revisadinha antes da prova, não é? Quais os elementos que devem vir entre vírgulas. Outra coisa que a FCC gosta muito de solicitar é pedir, sugerir substituições de um sinal de pontuação por outro, perguntando se isso mantém a correção do texto e o mesmo sentido. Então, por exemplo, a gente nunca deve esquecer que isto aqui é igual a isto aqui, que é igual a isto aqui. Não é? Isso é uma coisa que tu tens que ter presente antes desta prova. O que eu quero dizer com isso? Que tudo aquilo que eu coloco entre vírgulas, eu posso colocar entre travessões ou entre parênteses. Isso aqui, obviamente, se tratando de intercalações. Elementos intercalados. Certo? Eu posso trocar duas vírgulas por dois travessões ou por dois parênteses.
Então, por exemplo, se eu disser assim, não é? Por exemplo, Carlos, meu melhor amigo, viajou para Roma. Quem é que viajou? Que viajou é meu verbo. Quem é que viajou? Carlos, é meu sujeito. Entre o sujeito e o verbo, eu coloquei um termo intercalado, que é meu melhor amigo, que é o quê? Um aposto. Está explicando quem é esse Carlos. Tudo aquilo que eu coloco entre o sujeito e o verbo, entre o verbo e seu complemento, eu preciso colocar entre vírgulas. Então aqui eu tenho um aposto, não é? Esse aposto vem entre vírgulas. Se perguntarem lá para vocês na hora da prova, se eu posso substituir essas duas vírgulas por dois travessões, posso ou não posso? Posso, não é? Se perguntarem se eu poderia substituir essas vírgulas por parênteses, posso ou não posso? Posso, com certeza. Então, esses três sinais de pontuação aqui, eles se equivalem. Eles podem ser trocados um pelo outro. Não podemos esquecer também de que isto aqui é igual a isto aqui, que é igual... Isto aqui é igual a isto aqui, que é igual a isto aqui, certo? Teoricamente, no primeiro momento, posso trocar esses sinais uns pelos outros, certo? Quando? Quando eles estão separando orações. Por exemplo, eu te digo o seguinte, fiquem tranquilos. Fiquem tranquilos. 2 pontos. A prova de português, será fácil. Ok? Vejam, eu tenho 2 orações. O que eu entendo por uma oração? Uma estrutura que tem verbo. Então, fiquem tranquilos, é uma oração, está aqui o verbo. A prova de português será fácil, outra oração. Tem o verbo aqui também. Eu separei essas 2 orações por 2 pontos. E esses 2 pontos aqui, eu não sei se tu observas que eles omitem a palavra pois. Fiquem tranquilos, pois a prova de português será fácil. Não é? Isso é uma das questões que a FCC gosta de colocar muito. Se eu posso tirar um pois dentro de um texto e colocar os 2 pontos no lugar daquele pois, ou o contrário. Não é? Então, existe uma relação de explicação aqui e eu, não é, para manter, né, para ressaltar, digamos assim, essa relação de explicação, eu usei esses 2 pontos aqui. Se me perguntarem se eu posso trocar esses 2 pontos por ponto e vírgula, posso ou não posso? Posso. A relação de explicação não fica tão explícita assim. Não é? Mas o ponto e vírgula é usado para separar 2 orações de sentido completo, e essas 2 orações têm sentido completo, né? Porque se eu ler aqui, fiquem tranquilos, tem sentido completo. Se eu ler a prova de português será fácil, tem sentido completo. Então eu posso trocar sim esses 2 pontos por ponto e vírgula, assim como eu poderia colocar um ponto aqui também. Tirando o caso, né, dos elementos de uma enumeração, tudo que é oração que eu separo por ponto e vírgula, eu posso separar por ponto. Posso trocar o ponto e vírgula por um ponto quando ele está separando orações. Tá bem? Outra coisa que nós precisamos ver aqui. Isto aqui é igual a isto aqui, que é igual a isto aqui. Tá bem? O que eu quero dizer? Que eu posso substituir uma vírgula por um travessão ou por 2 pontos. Certo? Quando eles estão separando termos de oração. Termos de oração. Só desejo uma coisa. 2 pontos. Minha nomeação. Esse termo, minha nomeação, é um aposto de coisa. Uma explicação de que coisa é esta. É um aposto. Eu introduzi esse aposto por 2 pontos. Se eles me perguntassem se eu poderia substituir esses 2 pontos por uma vírgula, poderia? Óbvio que sim. Por um travessão, também posso substituir. Então, fica ligado, não é? No caso dos 2 pontos. Quando os 2 pontos estão separando orações, eles podem ser substituídos por ponto ou ponto e vírgula.
Agora, quando os dois pontos estiverem, né, separando termos de oração, aí ele pode ser trocado por travessão ou por vírgula. Ok? Certo? Tenho certeza de que esse esqueminha aqui vai ser muito útil lá na hora da prova, porque é bem o estilo de questão da FCC, não é, em relação à pontuação. Tá? Pedir para que substituam, não é, sinais de pontuação dentro de um texto. Desejo do fundo do coração a todos uma excelente prova, muito sucesso nessa futura carreira. Boa sorte!